Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Frente a Frente que começa agora. Nossa entrevista hoje é com Mira Dantas, ela que é diretora da Biblioteca Pública Estadual Graciliano Ramos e nos fala sobre atividades desenvolvidas na biblioteca que contribuem para o incentivo à leitura de crianças, jovens e adultos. Portanto, Mira, seja bem-vinda ao nosso programa. E inicialmente eu te pergunto sobre essas jornadas culturais que têm sido realizadas, no que consiste e sobre a adesão da sociedade a essas jornadas. Oi, Gorete, muito obrigada, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho das atividades, das ações culturais realizadas pela Biblioteca Pública Estadual Graciliano Ramos. A jornada cultural, ela acontece anualmente, é uma ação externa da biblioteca, realizada pelo Comitê ProLer, que é um programa nacional de incentivo à leitura, e que quem compõe esse comitê são artistas, são educadores, são contadores de histórias, são músicos, enfim, são pessoas que entendem a militância da importância do incentivo à leitura no estado de Alagoas. Mas essa jornada cultural, ela é especial porque a gente não vai para um outro ambiente comum, nós vamos para um hospital. É uma parceria com o Hospital Universitário, é uma forma da gente levar a leitura, a literatura como terapia, e a gente leva de forma lúdica, com música, com poesias, com contações de história. A gente faz um cortejo dentro do hospital, uma manhã inteira de cortejo, acalentando os corações tanto dos pacientes quanto dos seus acompanhantes. A gente entra em todos os setores. E a receptividade desses setores, e sobretudo das pessoas que estão lá em tratamento médico. Exatamente. Eu tenho uma fala, como ontem foi realizada a jornada desse ano, eu tenho uma fala mais bem acesa aqui na minha mente de uma das pessoas que estavam lá como paciente, dizendo que aquele momento era um momento muito lindo, muito gratificante e que, de certa forma, eles se sentiam encorajados. Eles recebiam força com tudo aquilo para lutar e para não desistir. Então, é um momento realmente disso, de levar alegria. Olha, você entrar numa sala de quimioterapia, ter várias pessoas ali, passando por esse processo horrível. E quem entra com um sorriso grande, entra com música, entra com Devolve o ânimo, não história. é? Exatamente. E a Então, esperança a também. esperança. E a gente arranca sorrisos, a gente arranca abraços, a gente brinca um pouco com eles, com elas. E é algo assim muito especial. Vocês visitam as crianças também? Todas as alas. A gente vai desde o ambulatório, que são atendimentos eletivos, a sessão de quimioterapia, a parte que tem as crianças, a pediatria, crianças internadas, até o outro espaço que são realmente aquelas pessoas que estão em estado internados, de você olhar assim e dizer, meu Deus, parece que não vai voltar mais. Mas assim a gente tem que ter força, a gente tem que entrar, a gente tem que dar o melhor da gente com história, com música. E ainda conseguimos que eles levantem do leito, eles ainda dançam com a gente, ainda recitam com a gente. E é um momento mágico. Vocês têm parcerias para viabilizar esse trabalho, Mir? Sempre. Sem parceria, a biblioteca não ia para canto nenhum. Então, a biblioteca pública, ela conta com muitas parcerias. Então, todas as atividades externas, elas são essencialmente feitas por parcerias. Então, temos essa jornada cultural, que é uma parceria exclusiva com o Hospital Universitário. E, claro, com os artistas que vão. Eles são parceiros. Escritores, Fátima Maia, Marcinha Câmara, Adriana Chalupe, escritores artesãos, os alunos do laboratório de violinos da UFAL estavam lá com a gente. E a gente vai buscando parceria com quem possa estar naquele momento. É um momento de se doar. É um momento de se doar e lúdico também, né? Inteiramente lúdico. Entre esses projetos culturais também tem a Bibliotour.
Como Isso. tem sido desenvolvido esse projeto? Ele é voltado para o público em geral? Isso. O Bibliotour é o carro-chefe da biblioteca. É uma ação permanente, né? E, então, ela acontece todos os dias, se possível, e durante todo o ano. É uma visitação guiada nos espaços da biblioteca, porque Aquele a biblioteca... palacete Exatamente. A biblioteca, ela se encontra dentro de um palacete, uma casa do Barão de Jaraguá, e que tem vários cômodos, né? Então, a gente se adequa a essa casa. Uma casa que traz também uma riqueza Que permite para essa a diversidade, biblioteca. né? Exatamente. E o tour é necessário, um tour guiado, para poder o estudante, o turista, a comunidade em geral possa conhecer como que a biblioteca ali está organizada, onde está cada acervo, onde está cada área do conhecimento, para que possa voltar, mais uma vez, sozinhos e independentes pelos espaços. Hora do conto. Envolve a participação de crianças, né? Sim, então, De que forma? a depender do Bibliotour, se for uma turma infantil de crianças, né, dependendo da faixa etária, Qual é a faixa etária ideal para desenvolver esse projeto? De zero, que não, normalmente a Não gente tem. não recebe turma de zero. Recebemos sim, mas com a mãe, não pronto. A mãe leva para o espaço da bebeteca. Né? Tem um espaço lá para bebês e elas ficam lá, passam um momento com eles, tem uma estantezinha adequada para a visão do bebê no livro. Então, tem esse momento. Mas para o tour, eu acho que já na fase de escola mesmo, né? Então, 6 anos para cima, de 6 a 12 anos, a gente ainda consegue aplicar uma hora do conto, que é contação de história mesmo, né? Em tempos de internet, de redes sociais, enfim, isso é uma forma muito importante para manter as crianças fora das telas, né? Exatamente. E a gente consegue atraí-las, né? E essa fase, por exemplo, aliás, hoje em dia não tem nem idade mais, né? Exato. A criança... As mães estão entregando os telefones desde bebês, e os bebês ficam zumbis à frente do telefone. Mas quando eles vão ao espaço da biblioteca, eles entram num outro mundo. No momento da contação de história, é um outro mundo que a gente leva para eles, uma outra possibilidade de imaginar, de viajar, né? Aí eu lembro do meu filho, ele tem 2 aninhos, ele tem o espaço lá dos livros dele. Eu não apresento o meu celular para ele, nem o pai, né? Estamos aí em comum acordo. 2 anos. Nada de rede, nada de celular. Não, o máximo é a tela da TV com alguns desenhos que ele gosta, de Patrulha Canina, ele ama, é apaixonado. Né? De vez em quando, de vez em quando eu pego a avó ou a tia, né, entregando o celular, mas eu já conversei com elas e disse que eu não gostava, né? Não queria que fosse esse momento. E a criança hoje vai em busca do celular porque não tem uma atividade com a pessoa que está lá sendo o cuidador dela. Exatamente. Então, até os 2 anos, ele não tinha acesso nem à tela de TV. Né? Era um momento de contação de história, eu fazia contação de história com ele, musicalização, momento de ir à praça, enfim. E aí, depois dos 2 anos, ele começou a ter entendimento da tela e começou a vir os desenhos. Mas eu fico percebendo que eu não pergunto, nem digo, bora agora ouvir história, mamãe vai contar história. Não, ele vai lá, do nada, pega o livro e me entrega para eu contar a história para ele. Então, é desde pequeno, eu acho que ele tinha o quê? Um mês, ele não conseguia nem segurar o pescoço. E eu já comecei isso dentro de casa. E como é importante, né? Porque ele consegue dissociar a tela do livro e consegue sentir prazer também nessa leitura. Pode abrir mão da tela porque é o que existe. E não vai acabar, né? Pelo contrário, mas dosar de forma equilibrada a utilização é da responsabilidade dos pais. Exatamente. Assim, falando em tela, eu lembrei agora que a gente vai retornar na biblioteca com o Cine Bíblio. É um cinema, né, no horário do almoço. Vai acontecer às sextas-feiras. E serão transmitidos documentários alagoanos e outros documentários para que atraiam as pessoas que trabalham no comércio e possam, né, se utilizar da biblioteca como espaço de aconchego, de descanso, de assistir um filme, de assistir alguma coisa e conhecer o artista da terra. As pessoas que trabalham no entorno da biblioteca, que é o comércio da cidade, né?
tem o hábito de frequentar a biblioteca? Não exatamente. Exatamente por isso que a gente está fazendo todas as atividades, que é para atrair essas pessoas que trabalham em torno. Pelo comércio ser tão rápido, né? A passagem, né, por exatamente. E aí terminam que não entram na biblioteca, às vezes até nem sabem o que é uma biblioteca, né? Agora a gente está com um ponto de táxi na frente da biblioteca. E, de certa forma, isso para mim é legal. Poxa, que dá bom. Visibilidade. Dá né? visibilidade. As pessoas estão ali esperando e vão olhar algum momento e vão entender que ali é uma biblioteca, né? Algumas que é do interior, já peguei entrando na biblioteca. Não, eu estou só esperando o meu carro, mas eu estou aqui só olhando. Isso é bastante assim, interessante. Tivemos uma realização, Gorete, no ano passado, que foi o projeto Mulher se Ama, Mulher se Cuida. Foi um projeto, uma primeira edição, e a gente trabalhou com essas mulheres aqui, do entorno da biblioteca, do comércio, as mulheres que vendem frutas, verduras, que vendem... Mulheres trabalhadoras, né? Exatamente. E foi uma forma da gente convidá-las, né, formalmente, por convite, entregue em mãos, para que elas se sentissem importantes, elas pudessem entrar na biblioteca e ver outras possibilidades, além daquelas que elas vivenciavam. Mulheres também que estão em estado de rua também foram convidadas a entrar na biblioteca. E foi um momento assim super prazeroso. O objetivo do projeto era fazer com que elas pudessem se olhar, se amar, se cuidar, se gostar e entender que ela é linda, independente do que a moda dite e do que seja colocado aí mundo afora. Ela é linda do jeito que ela é. Seja cheinha, seja mais magrinha, seja alta, seja baixa, do jeitinho que ela é linda. E foi assim um momento gratificante. E recebemos mulheres além do entorno da Biblioteca do Comércio, mulheres do Vegel, que trabalham lá com o sururu, mulheres de rua mesmo, né? E fizemos um trabalho bem bacana. Há a possibilidade de retomar esse projeto? Sim. Esse ano a gente realizou a segunda edição. Só que essa segunda edição a gente já fomos para outras mulheres, mulheres das grotas. E não fugindo do objetivo que é atender mulheres em vulnerabilidade social. E essas mulheres das grotas vieram ao espaço da biblioteca para conhecer a biblioteca e sair do espaço que comumente elas convivem e acham que é aquilo mesmo e não tem outro lugar para ir. Então a gente trouxe ela para o espaço da biblioteca. Que maravilha. O cordel, como se insere nesse contexto de atividades culturais na biblioteca? A gente tem uma parceria com alguns cordelistas, mas em especial a Academia Alagoana de Literatura de Cordel, inclusive uma academia que a sede se estabelece dentro da biblioteca, né? E a gente reutiliza muito dessa parceria para trabalhar com idosos. Os idosos estão sendo excluídos da sociedade. Não se pensam... Se pensam em todas as outras faixas etárias e pouco se pensa no idoso. Então, vocês vão, por exemplo, ao lar dos idosos? Sim. A essas instituições? A gente tem um outro projeto, que é o Adota o Idoso, a gente vai ao abrigo, né? Mas dentro da biblioteca, quando a gente recebe, por exemplo, uma turma de idosos do CRAS, a gente sempre contacta um cordelista para que possa fazer esse momento de prosa com esses idosos, né? Então, eles se reconhecem ali. Porque se identificam. Se identificam, exatamente. Pois bem, vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo. E o Frente a Frente está de volta em 1 minuto. Até já. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. De
De volta com Frente a Frente, que hoje recebe a Mira Dantas, ela que é diretora da Biblioteca Pública Estadual Graciliano Ramos, e nos fala aqui sobre as atividades que são desenvolvidas nesse ambiente bibliotecário. Digamos que o que se objetiva ao realizar a Hora do Xadrez na biblioteca? Então, a Hora do Xadrez, hoje ele foi repensado, porque iniciamos com aulas mesmo, aulas de xadrez. Tínhamos uma parceria com um professor, ele é do Paraná, e ele dava aulas de xadrez dentro da biblioteca. E a gente recebia uma turma de diversas idades. Então, uma criança de 9 anos estudando aula de xadrez juntamente com um idoso de 60 anos. Né? Então, era um momento bem bacana. Agora, a gente repaginou esse momento da biblioteca e estamos com tarde de jogos. Além do xadrez, a gente incrementou com outros jogos. Temos uma sala geek, que é um espaço para jovens, adolescentes. Inauguramos também o ano passado. Essa sala é uma sala específica com livros direcionados para os adolescentes e jovens, né, com HQs, com livros que se tornou série, livros mais joviais mesmo, com leituras picantes, leituras mais suaves. E dentro desse espaço, as atividades das tardes de jogos acontecem às terças e quintas-feiras, além do xadrez. Em que horário? A partir das 2h da tarde até às 17h. Temos xadrez, dominó, baralho, uno e dama. Né? Então, a gente ampliou esse ambiente para que realmente possa ser um momento bacana, né? Além do xadrez. De interagir também, as pessoas passam até a construir amizades. Exatamente. Num ambiente propício, como a biblioteca. Exatamente. E vez por outra, Gorete, a gente tenta trazer um mestre de mesa de RPG, que é um outro jogo, né? Que está bem alto, assim, os adolescentes, eles gostam muito. Papo de mestre. Antes disso, eu gostaria de saber qual o destaque para o acervo da biblioteca? Olha, a biblioteca, a princípio eu posso dizer que a biblioteca é a maior do estado e a única estadual, né, pública. Temos sim as universitárias, mas não é no mesmo molde. E temos vários acervos. Temos um acervo geral de consulta comum, necessária para cada usuário, mas temos acervos específicos, e um deles é o acervo alagoano, que eu acho assim muito sublime. São escritores alagoanos organizados em todas as áreas do conhecimento, porque ainda se imagina que... celeiro Alagoas, né? Exatamente, um celeiro de Alagoas. Ainda se imagina que o alagoano só escreve poesia ou literatura, e não é. Né? O alagoano ele está em toda a área do conhecimento, no direito, na medicina, na biografia, na política, na história. Então, a gente tem... É uma biblioteca dentro da grande biblioteca de escritores alagoanos. E além desse, a gente tem sim um acervo de obras raras, Gorete. Temos livros raríssimos, livros datados da sua impressão de 1700, né? Livros que estão realmente cuidados, guardados, e que a visita a esse espaço é somente permitido por meio de agendamento, justamente por ser um acervo mais perecível do que os demais, né? E além de obras raras, eu posso citar também os jornais. A gente tem um acervo de jornais. Jornais de época. Exatamente. Jornais de épocas. Jornais ainda de 2000, né? De 2000, mas que é tão buscado, tão requisitado. Quem é o público que requisita informações desses jornais? O maior público são estudantes de mestrados, doutorados, para se embasar, né, nas suas construções bibliográficas. Exatamente, da época. Exatamente. Né? Mas teve um caso assim inusitado que eu gostaria de citar. Não foi esse ano, tá? Mas eu recebi um e-mail na biblioteca solicitando um jornal, e aí dizia o ano, o livro que saiu e tudo mais.
que precisava daquela parte escaneada. E a gente buscou, encontramos, escaneamos e enviamos. Conforme solicitado, segue, né, o que é. Aí, depois a pessoa retorna e diz, olha, eu preciso agradecer muito, porque a eficiência da biblioteca em nos trazer a informação que a gente precisava para provar uma situação judicial que eu estava movendo para uma faculdade, salvo engano, em que ela dizia que não tinha dado a publicidade e que ele provou que sim. Então, ela ganhou uma causa na justiça, né, pela comprovação do jornal. Então, isso é... Exatamente. Aí, há pensamentos que, mas o jornal é antigo, não serve mais para nada. Que nada. A memória, a história, ela é sempre presente, né? Ela sempre vai agregar e sempre vai nos auxiliar a construir novas histórias. E novas histórias e o entendimento da atualidade também, né? Porque é o começo de tudo, de uma circunstância qualquer. Exatamente. Mira, em relação à doação de livros, a biblioteca aceita? Em que condições, por exemplo? Aceitamos sim, Gorete, temos algumas ressalvas, não aceitamos enciclopédias, não aceitamos livros de direito, a não ser que ele esteja atualizadíssimo, né? Que eu acho que é muito difícil se doar livro de direito atualizado. Não aceitamos livros de medicina também, por essa causa, não aceitamos livros didáticos, nem livros técnicos. Tá? Os demais a gente aceita, mas a gente faz uma triagem, a gente verifica o estado físico dele e pode ser que o que vai direcionado para a biblioteca, a gente possa encaminhar para o Sistema Estadual de Bibliotecas. É um sistema que está dentro do espaço da biblioteca que a gente dá orientações técnicas e retorno de sustentação e fortalecimento para as bibliotecas municipais e comunitárias. Então, os livros que chegam em grande demanda para o espaço da biblioteca, uma vez que a gente analisa que já temos quantidade suficiente de exemplares para atender o usuário, a gente eleva, coloca esse livro para o sistema e ele vai chegar até uma biblioteca municipal ou comunitária. Passeios literários da biblioteca são também realizados mediante contato, não é isso? Exatamente, só se for grupos, né? Se for um grupo maior que requeira um guia, é interessante que se faça um agendamento, sim, tá? Ou agenda pelo e-mail da biblioteca, ou agenda pelo WhatsApp da biblioteca. Mas se for um grupo da comunidade, alagoanos que estão aqui na cidade, não, eu só queria passar, eu quero ficar à vontade, pode ficar à vontade. Então, não precisa agendar para ir à biblioteca, pode ir. A biblioteca está funcionando de 8 da manhã até as 17, não fecha em nenhum momento para almoço. Tá? É o tempo, muitas vezes, que uma pessoa que trabalha aqui propriamente no comércio né, tem a oportunidade de sair. Né? Exatamente, não fecha para a hora do almoço, de segunda a sexta. Vamos aí tentar ampliar para a gente ver se conseguimos aí um sábado, né? Nessa questão, eu não entendo porque os museus, porque a biblioteca não estaria aberta no horário especial no sábado, para dar oportunidade a quem trabalha a semana inteira a ter acesso, né? Esse é um grande embate, Gorete. Eu estou atualmente também coordenando o sistema de museus. E no nosso encontro, que foi realizado ano passado, foi uma das grandes colocações, né, dos museus funcionarem justamente no horário em que o pessoal está trabalhando. E sem no falar, final de semana... Perdão, interrompê-la, no turismo também, porque Maceió, Alagoas, não é só sol e mar. Então, a possibilidade... Quando a gente viaja, a gente quer conhecer a história, não é, da cidade, a história do estado, enfim, do país. A cultura, então, né? Exatamente. E essa oportunidade, durante um horário que se consiga ter pelo menos meio período, já daria vazão a essa necessidade. Né? Exatamente. E
é justamente pensando dessa forma, e eu acho que trabalhar cada museu para que ele possa funcionar, pelo menos no primeiro horário do sábado para a população, é algo assim realmente vagaroso, né? Porque a maioria dos museus tem seus gestores independentes, eles são independentes dos sistemas, né? Alguns são de administração federal, outras privadas mesmo, né? E outras estaduais, do Estado. A biblioteca é uma biblioteca estadual, então é um pensamento que eu tenho e comungo com os demais, com a sociedade dessa necessidade, e acho que realmente seria mais pertinente, nem que fechasse a segunda para no sábado se abrir, mas que a gente pudesse estar dando essa possibilidade, essa janela aberta para a população e para os turistas também. Pois bem, quanto à população, eu pergunto, as visitas das escolas envolvem também escolas privadas, públicas e privadas. Qual o percentual de participação, digamos assim, aproximado da origem desses alunos? Se vem da escola pública ou da escola privada? Bem, esse levantamento para saber se a gente recebe mais público ou privado, a gente não tem no exato, tá? Mas eu posso te dizer que a gente tem um equilíbrio aí, sim, né? Por exemplo, ontem a gente recebeu 2 turmas da Escola São José na biblioteca, a escola privada, né? Mas no dia anterior a gente recebeu uma escola pública. Então, é muito equilibrado. A escola pública, eu acho que é mais viável quando ela se consegue o transporte, né? A privada não, tem toda uma outra questão para se conseguir transporte, tem que os pais, né, estar contribuindo para isso. Mas eu acho que ainda estamos nesse equilíbrio entre as... Porque é importante saber do interesse das escolas, né, em ter acesso à literatura, à cultura, enfim. E isso tem que ser feito desde os primeiros anos, né, na educação infantil. Por falar em educação infantil, a biblioteca conta com biblioteca Isso. e acervo infantil, claro. Exatamente. Temos um acervo infantil. O que constitui a biblioteca? Então, a gente tem um acervo de literatura infanto-juvenil, que é um acervo especial para crianças, e a biblioteca é um acervo mais especial ainda para bebês. O livro infantil, ele tem as letras, né, os parágrafos são grandes, letras grandes, muito mais ilustrações. E quando parte para o infantil, é quase nada de letra, muito mais ilustração. Um livro dos bebês, eles são mais palpáveis, né? Eles são mais robustos, consegue se, como é que eu posso dizer, suportar mais a adrenalina de um bebê, inclusive de mãos e bocas. Né? Então, são livros mais ilustrados. Pois bem, adequados à Exatamente. idade, né? Mira, em relação a terminais de multimídia, como está a preparação da biblioteca para esse universo multimídia? Então, a gente teve um grande abalo durante a pandemia. A gente perdeu praticamente todo o nosso equipamento de equipamento eletrônico, né? A gente tinha um telecentro completo, tínhamos esses terminais de multimídia e a gente teve percas totais por conta do tempo, né, parado durante a pandemia, e computador não pode ficar parado. Além disso, veio um empoeiramento, a maresia, né? E estamos ainda em processo de adquirir novos equipamentos para que a gente venha, pelo menos, né, estar dando acesso nos terminais de multimídia. Em relação à interatividade, né, que a internet hoje oferece, como a biblioteca está adequada a esse momento? A gente se adequa muito mais na questão do acervo. Então, por exemplo, o nosso acervo tem um software, é um software de gerenciamento, é um software pago pela Secretaria de Estado da Cultura, e esse software a gente automatiza todo o acervo, e o usuário de casa, pela internet, tem acesso ao catálogo desse acervo existente na biblioteca.
Então, ele antes pode pesquisar de vir, em casa. Exatamente. Antes de vir à biblioteca, ele pode de casa saber se existe o tal livro que ele precisa. E assim que ele toma emprestado, ele não precisa vir à biblioteca para renovar. Ele pode renovar diretamente no site da Secretaria de Estado da Cultura através desse software que está lá disponível. E essas informações estão disponibilizadas no site da Exatamente. biblioteca também. É o catálogo online, né, que a gente tem. Ok. Vamos agora chamar o nosso segundo e último intervalo. Já já, em 1 minuto, estaremos de volta. De volta com Frente a Frente, que hoje recebe Mira Dantas, diretora da Biblioteca Pública Estadual aqui de Alagoas, denominada Graciliano Ramos. Ela nos fala sobre os projetos, sobre tudo que acontece além da exposição da cultura aqui do estado de Alagoas. Mira, a biblioteca dispõe de um auditório. Esse auditório é aberto apenas às atividades da biblioteca ou é ao público também? É aberta ao público. Para o público é necessário um agendamento, né? A agenda, desde o dia, o horário, o assunto que vai ser tratado e pronto, se faz o uso. Amanhã mesmo nós temos uma pauta a ser realizada, que é uma reunião do Fórum de Cultura dos Municípios de Alagoas, né? A construção desse fórum. E também disponibilizamos com exclusividade para os escritores alagoanos, né? Muitos escritores estão aí à procura de um espaço para lançar os seus livros, para fazer um bate-papo ou para reuniões mesmo. Pode procurar o auditório da biblioteca. Lançamentos na área cultural. Ainda se tem uma efervescência na cidade, Mira? Como você avalia a produção literária? Sim, temos sim, né? Eu acho que quando acontece as bienais, a Bienal, é que há um incentivo. É que aparece muito, né? Então a gente tem muitos escritores alagoanos. Toda a Bienal, a biblioteca, né, representa a Secretaria do Estado da Cultura com uma vasta quantidade de escritores alagoanos participando e recebendo a oportunidade de estar lançando o seu livro dentro da Bienal. Temos muitos procuram a biblioteca, muitos estão atrelados à biblioteca, mas também tem outros que estão mais distantes, né? Que conseguem sim fazer seu lançamento de livro em outros espaços. O Palacete, como ele tem enfrentado essas chuvas, a gente vê os prédios mais antigos, não é? Desmoronando, como foi o antigo Hotel Atlântico, lá na Praia da Avenida. O que sobrou do Hotel Atlântico, que já não estava mais na sua condição, né, normal. E na biblioteca, porque o acervo requer muito cuidado na preservação, exatamente. Não é? Então, graças a Deus, a gente conseguiu realizar uma manutenção. Eu não sei se seria uma manutenção, mas a gente realmente retirou todo o telhado, todo o madeiramento, toda a telha antiga e colocamos novas telhas, novos madeiramentos no telhado da biblioteca.
e isso, de certa forma, conforta meu coração, meus pensamentos em tempos de chuva, né? Mas sempre como uma boa casa, mesmo com a reforma do telhado, vez por outra ainda aparece uma calhazinha que está pingando, né? Mas aí estamos no tempo de garantia do serviço realizado. Então, as chuvas não me atormentam mais as madrugadas. Antes mesmo dessa questão, a biblioteca recebeu uma nova pintura, né? Houve alguma outra modificação no interior do prédio? Então, não, estamos em processo não somente da biblioteca, mas de todos os equipamentos da Secretaria de Estado da Cultura, né? Biblioteca, misa, o Memorial da República, o Senarte também, que está em reforma, né? E a gente está retomando com todo esse trabalho. Por exemplo, o Senarte precisou mesmo de uma grande reforma, inclusive de levantamento de paredes. É um prédio lindo. O interior dele, que praticamente ninguém da atualidade conheça, né? Mas quando ele estava ainda servindo a instituição pública, tínhamos a oportunidade de ver o teatro lá. Sim. Que é bem diferenciado, não é? Exatamente. E aí está passando por esse processo de reforma. A biblioteca em si, né, com propriedade, a gente precisa sim de muitas coisinhas. São coisinhas, mas são coisinhas que vão juntando com outras coisas. Torna uma coisa maior, né? Então, como é um prédio antigo, e, por exemplo, a última reforma foi em 2014, uma reforma, uma restauração, na verdade, né, de se manter no espaço toda a originalidade possível da sua construção originária, né, todo esse madeiramento, né, com a exposição, por exemplo, a gente tem aquelas varandas com a chuva, com o sol, a pintura vai rachando, o desgaste é muito maior, né? Então, mas está iluminada, né? Os reparos de colocar alguns madeiramentos, o assoalho algumas vezes tem uma pequena baixa, tem que se refazer. São coisas pequenas, mas que manutenção contínua, né? Exatamente. E a pintura da fachada também, né? Então, tudo isso está sendo montado, não especialmente só para a biblioteca, né? Como a Secult, ela está com todos esses equipamentos, será um projeto único para todos. Nós falamos da biblioteca, acervo infantil, e quanto ao acervo juvenil, justamente dessa fase, né, da vida desses jovens que estão voltados para a internet e para as telas e celulares? Então, foi aquele acervo que eu lhe falei anteriormente, o geek, né? Hoje está numa moda muito grande, né? A turma geek. A gente pegou algum acervo, né, muito mais voltado para esse adolescente de 11, de 12, de 13, de 14, com uma literatura especialmente voltada para eles e direcionamos para um espaço, que é o Espaço Geek da biblioteca. E organizamos esse acervo em acervo livros de leitura calma, né, são o do Banana, né, tem outros livros da... minha filha gosta muito, agora me fugiu a memória. São leituras mais suaves, vamos dizer assim. Temos os HQs, que é uma paixão também, né, nessa faixa etária. Eles amam HQs, mangá, enfim. Temos esse acervo também para eles. E temos um outro acervo já para os mais crescidinhos, aí dos 14, 15 anos, 16, que são livros mais robustos, que... vieram antes das séries e que se tornaram séries, né? Então, a gente tem vários. Ele tanto assiste a série, como também pode estar lendo os livros. E tem atraído a juventude? Sim, atrai sim. Inclusive, com o nosso software de automação, eles podem buscar, se cadastrar, claro, né? Para se cadastrar, como eles são menores, ele precisa da mãe ou do pai, do responsável. E levar esse livro para casa para ler com mais tranquilidade. Mira, espaço Ubuntu, da literatura reservada à literatura afro-brasileira. O que dizer? Temos esse acervo lá, né? Uma estante específica que a gente reúne os livros
que a biblioteca tem no seu acervo geral são livros que tratam, né, de literatura, né, afro-brasileira, de escritores afro-brasileiros, né, ou que fala a respeito. É um acervo de representação, mas que, por exemplo, um livro que tem lá nesse acervo, a gente tem 4 exemplares no acervo geral, né? Porque cada livro, ele vai demandar um assunto diferenciado, então ele vai estar também no acervo geral. É um espaço, né, de acolhimento desse acervo, de representação desse acervo dentro da biblioteca, mas um espaço também de acolhimento da comunidade dentro da biblioteca. É um espaço de encontro, um espaço de reuniões, um espaço de ação. É um espaço em que vocês precisam ocupar, não somente como espaço umbuto, né, mas outros espaços, vários espaços da biblioteca precisam ser ocupados pela população. Além do umbuto, a gente tem um espaço de poetas, temos o espaço ocupado pela Academia Alagoana de Cordel, temos o auditório, que pode ser solicitado para ser ocupado, né, para reuniões, para encontro, para lançamentos. Os espaços de leitura, que você pode estar se reunindo com pequenos grupos para pesquisas de trabalho. Enfim, temos espaço para você. Pois é, eu costumo observar na praia, na rua fechada, aos domingos, não poderia ali improvisar, não, criar uma condição para que as pessoas pudessem fazer troca de livros, enfim, algo permanente. O que é que você acha? Ali no final da Eu sei, Ponta Verde. na rua fechada. Eu acho um sonho. Mas é tão simples, né? Imaginar, quer dizer, verdade. realizar é um problema. Eu acho um sonho. Mas assim, conseguimos não um permanente, mas a gente tem uma ação que realizamos, eu acho que conseguimos realizar o ano passado 3 edições dela nessa rua fechada, que foi o Biblioteca na Praia. Pois é. Aí, o Biblioteca na Praia, a gente leva atrações, né, lúdicas para as crianças. Levamos o troca de livros, mas são livros para crianças, troca de livros infantis, né? Momento de recreação, contações de história, pintura facial, tudo que possa atrair as crianças que os pais levam para esse momento, né? De incentivo à leitura na praia. A gente consegue fazer isso, mas não permanentemente, né? Uma vez ao mês. Mas é uma ideia muito boa, que consegue unir pessoas de diferentes opiniões sobre a literatura, né? Então, e vai da criança ao adulto. Exatamente. O fato de ser a orla de Maceió não impede, né? É verdade. Mas olha, já que você falou do troca, eu quero dizer ao público que nós temos um troca de livros na biblioteca permanentemente. Temos uma estante de troca de livros permanentemente. E são livros que a gente tem um certo critério, a gente não coloca qualquer livro, inclusive para se trocar não recebemos qualquer livro. O livro realmente tem que ser interessante, tem que estar em bom estado, porque se você leva um livro bom, que se interessou num bom estado, você tem que deixar algo que alguém possa se interessar. Então, no mesmo horário de funcionamento da biblioteca, de 8 até as 17, a nossa estante de troca está lá. É só vir à biblioteca, tá? Trazer o seu livro, falar na recepção e trocar. Você vai ser avaliado e você vai levar o seu livro. Ou seja, é uma forma de economizar, né? Porque o livro agora, né, se encontra cada vez mais a possibilidade de se adquirir com um valor financeiro pequeno, né? À vista do que a gente tinha anteriormente, né, há anos e anos atrás. Mas o troca de livro é uma outra possibilidade, e uma possibilidade de desapegar. Às vezes a gente lê um livro, o livro realmente é uma leitura muito bacana, a gente lê e guarda, não, esse daqui eu vou guardar. Às vezes eu releio. Releio uma parte ou outra, a gente lembra de uma parte interessante e vai livro, reler. E reler. Mas é importante se desapegar mesmo, porque senão vai faltar espaço em casa para tantos livros. Né? Eu vejo
algumas atividades, algumas ações de vários grupos, de deixar desde o seu livro numa praça, numa cadeira da praça, e deixa um recadinho. Alguém vem, pega e deixa outro livro. Muito bacana, mas perde um pouco do controle da qualidade desse livro, né? E o troca de livros dentro da biblioteca, a gente mantém esse controle, mantém essa qualidade e ainda possibilita a continuidade da leitura do alagoano. É verdade. Mira, sempre um prazer recebê-la aqui no Frente a Frente. Obrigada por mais uma participação. Eu que agradeço, Gorete. Em nome da secretária Melina Freitas, em nome do secretário executivo Milton Muniz, né? Agradeço imensamente. E todo o espaço cedido para a gente divulgar os trabalhos da biblioteca, os trabalhos de incentivo à leitura no Estado, é muito importante. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro aqui, frente a frente, também com você.